Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A história de um governo que passou um ano a adiar a crise. As eleições do passado dia 10 de março demonstraram a vontade do povo português na participação e na mudança política. O nosso propósito é, pois, respeitar e cumprir essa mudança. O governo de Luís Montenegro apresentou-se na tomada de posse como portador de um mandato dos portugueses para promover uma mudança política. Nesse juízo, coube tudo. Ideologia mais à direita, apoios sociais mais à esquerda, respostas aos problemas em vez de letargia, e tudo isto sem pôr em causa o mantra da política portuguesa contemporânea: as contas certas. Um ano depois da posse, todos estes juízos e toda esta autoavaliação está sujeita a um duplo escrutínio dos eleitores. O de hoje, dia da efeméride, e o de dia 18 de maio, data das próximas eleições. Será que o governo da AD consegue provar todos estes méritos? Ou será que a tese do Partido Socialista, que denuncia um governo displicente que apenas se entreteve a desbaratar o saldo financeiro do seu antecessor, vai prevalecer? Bem sabemos que na decisão dos portugueses vão pesar outras coisas. O caso da Spinum Viva, por exemplo, paira sobre a cabeça do Primeiro-Ministro. A decisão de avançar com uma moção de confiança condenada à partida a ser chumbada transfere, aos olhos de muitos eleitores, o ónus da crise para Montenegro e para os seus pares. Mas para lá da circunstância que fez desabar o governo, a crise de março, muitos eleitores, talvez a maioria, vão decidir o seu voto de acordo com a avaliação que fazem do estado do país. Como de resto, acontece em todas as eleições. Ora, neste balanço há de tudo. Da falha inapelável em estancar os problemas da saúde, ao regresso da paz nas escolas, pelo menos para já, passando pelo corte do IRS, em especial para jovens, ou nos aumentos salariais de 17 categorias da função pública. No governo do Luís Montenegro, há medida para todos os gostos e para todas as críticas. Serão as primeiras vistas como positivas para o país? Serão tidas apenas como iscos eleitoralistas para atrair votos numas eleições que, bem se sabia, estavam para acontecer mais tarde ou mais cedo? O país cuja economia e sociedade começam a dispensar, felizmente, o governo aguenta mais um ano ou dois de navegação à vista, com governos frágeis e incapazes de fazer mudanças de fundo? Pedro Norton, gestor e colunista do Público, é um observador atento da realidade política nacional e é o convidado deste episódio para nos ajudar a situar o que está em causa ao fim de um ano do governo de Luís Montenegro. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Pedro Norton, muito obrigado por vir ao P24. Pelo que podemos ler nos seus textos de terça-feira no Público, diria que avalia o governo algures entre o suficiente menos e o suficiente. Concorda? Depende do plano em que fazemos a avaliação. Enfim, no plano substantivo, diria que enfim, é um governo curto, é difícil fazer uma avaliação muito definitiva. Diria que a nível macroeconómico o governo não se saiu mal. Nós podemos discutir se os resultados económicos são fruto da governação deste governo ou do anterior, em que medida é que são atribuíveis a um e a outro, mas eu acho que enfim, o governo acaba num momento macroeconómico bom, com superávit, com a inflação controlada, com um crescimento um bocadinho acima do que se esperava, com um bom momento no emprego, e portanto desse ponto de vista acho que o governo não se sai mal. Se formos olhar área a área, há áreas que, do ponto de vista setoriais, em que de facto o governo tem falhanços alguns estrepitosos, e estou a pensar, por exemplo, na saúde. Será o mais estrepitoso até? Parece-me que sim. É uma área em que começou mal. Acho que a ministra entrou com muita arrogância, arrancou o mandato com aquele episódio mal explicado, mal gerido, da admissão de Fernando Araújo. Enfim, os problemas crónicos da saúde não se resolveram, também é injusto pensar que eles se pudessem ter resolvido, mas enfim, chegamos ao fim deste mandato com os problemas na mesma, nas urgências, nos médicos de família, mas a isto somaram-se uma série de outros problemas que não vinham de trás, como o problema do INEM, em que não só tivemos aquele episódio ligado à não antecipação da greve, mas sobretudo às mudanças constantes de liderança e aqueles casos à volta
do presidente do INEM, um mal-estar com as administrações hospitalares. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que não faço um balanço globalmente negativo, mas é um balanço com falhas, e eu diria que a falha na saúde é mais notória. Daí o meu suficiente menos, não é? Daí o meu suficiente menos. Mas eu no plano político, agora já não fazendo uma avaliação tão substantiva, acho que o governo não sai mal, com toda a franqueza. Ou seja, eu acho que o governo sai bem posicionado para ganhar as próximas eleições. Portanto, neste ponto de vista, acho que é uma avaliação que, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da AD, tem que ser considerada uma avaliação... Sim, mas Pedro Norton, já lá vamos a esse ponto. Deixe-me fazer-lhe uma outra questão, voltando um pouco atrás. O PSD costumava queixar-se de que herdava permanentemente o país quebrado ou falido dos governos do PS. Mas desta vez, e o Pedro Norton já sugeriu isso na sua primeira explicação, desta vez recebeu como herança os cofres cheios. Isso deve-se levar em conta na avaliação que se faz do balanço deste ano do governo, essa herança, essa realidade. Sem dúvida. O governo, desse ponto de vista, tem uma herança de contas públicas saudáveis, saneadas. Essa, aliás, é a grande marca positiva dos governos de António Costa e que marca a diferença com gerações anteriores de governações socialistas e, portanto, que está aliás, na origem do prolongado sucesso dos governos Costa, e, portanto, não há dúvida nenhuma que este governo beneficia com isso e, de facto, depois faz uso disso, na avaliação e na gestão mais tática que faz ao longo desta legislatura. É caso para dizer, portanto, que para lá da pacificação de várias categorias profissionais da função pública, o que faltou, essencialmente, este governo são mudanças mais estruturais, mais profundas. Isso, enfim, parece que há um certo consenso sobre essa constatação. A pergunta que eu lhe coloco, Pedro Norton, é se um governo minoritário, com todas as fragilidades inerentes, poderia ter a ambição de ter qualquer tipo de espírito reformista. Enfim, espírito de ter condições efetivas para levar a cabo reformas era difícil que tivesse, e de facto não tinha condições para fazer. Mas eu acho que também nem sequer tentou, ou seja, eu acho que Luís Montenegro soube avaliar do ponto de vista político, com cinismo e inteligência, as condições políticas em que se manobrava. O governo era um governo frágil, acossado quer à direita, quer à esquerda, e ele teve que navegar entre esses dois polos, e repito, acho que no plano político não o fez sem inteligência. Ele tinha um dilema estratégico, desde logo, que era saber como lidar à direita com o Chega. Esse era o grande dilema que nos últimos anos se colocava ao PSD, e ele resolveu. E resolveu antes das eleições, com o célebre não é não. Eu acho que não teria ganho as eleições com outra estratégia, e ao longo deste ano, acho que foi relativamente consistente com essa promessa e, de certa forma, anulou um bocadinho o Chega. E desse ponto de vista, eu acho que prepara a AD para enfrentar com melhores condições as próximas eleições, porque ele acaba... Ou seja, porque vai buscar mais... Tem possibilidade de buscar votos ao Chega, em concreto? Eu acho que sim, por duas razões. Porque, por um lado, conseguiu inteligentemente colar o Chega, para repescar uma expressão antiga, às forças de bloqueio, não é? E desse ponto de vista, agora até vista em retrospectiva, aquelas coligações negativas acabam por funcionar a favor da AD. Na altura isso podia não ter ficado tão óbvio, mas ajuda a colar essa narrativa do Chega aliando-se ao PS numa grande coligação negativa que tirava o ímpeto reformista ao governo. E, portanto, eu acho que ele, por um lado, consegue fazer isso, por outro lado, consegue esvaziar alguma da agenda do Chega. Eu acho que o governo faz isso com mais inteligência no caso da imigração, em que, no fundo, acaba por tocar num tema que se tinha transformado num tema tabu na governação de António Costa, e toca nele com algum bom senso, no fundo demonstrando que é possível ter a ambição de ter uma política de imigração regulada, controlada, sem que isso signifique necessariamente uma visão xenófoba ou um não reconhecimento da importância da imigração. Toca com menos bom senso, diria eu, do ponto de vista já naquela agenda mais securitária, em que, enfim, não há uma ação
não se consegue perceber uma ação com um grande nexo governativo a não ser uma vontade de cavalgar percepções e anseios securitários. Mas o que é facto é que também por aí, ao tocar nesses temas, ao ousar tocar nesses temas, repito, uns com mais bom senso do que noutros, acaba por esvaziar um bocadinho o Chega à sua direita. E depois, à esquerda, eu acho que o governo acaba por ter, no fundo, quis marcar uma ruptura, mais na forma do que no conteúdo, uma ruptura com algum imobilismo, também alguma imagem de imobilismo que vinha de trás e, portanto, é um governo que é pensado para ser um governo curto. Ou seja, eu estou convencido que o Luís Montenegro, desde o primeiro dia, que governa em função da próxima crise política. Ele não sabia se era logo a seguir ao orçamento, se um pouco mais tarde, mas é um governo pensado para governar, é um governo muito tático, pensado para governar pouco tempo. E desse ponto de vista, eu diria, não há uma ação reformista porque não podia haver, mas também não está pensado para haver. É um governo que está pensado para ser um governo curto prazo. O chamado juntar o útil ao agradável. Mas agora em relação ao elenco do Executivo, qual é o ministro que mais, ou a ministra, que mais o impressionaram positivamente e negativamente? Olha, talvez Fernando Alexandre, positivamente. Começa a ser consensual, na verdade, ou seja, é de facto uma grande surpresa. É porque é talvez de todos os ministros aquele em que se nota talvez de ideias mais claras e de facto um ímpeto sério reformista. Também devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido e não tinha nenhuma ideia pré-concebida com a Ministra da Justiça. Acho que revelou bom senso, Rita Giudice. No lado negativo, enfim, já disse, eu acho que a Ministra da Saúde foi um completo desastre. Fala-se também na Ministra da Administração Interna, que não terá sido... Sim, não teve também uma ação propriamente positiva, mas eu acho que de facto a saúde foi a grande pecha do governo. Destacou-se. Muito bem. Agora já temos aí as primeiras sondagens que projetam, tentam medir o pulso da opinião pública sobre as próximas eleições, de 18 de maio. A maior parte delas começam a concordar, a coincidir numa vitória da AD. A pergunta que eu lhe coloco, Pedro Norton, é se estas dúvidas éticas que, principalmente o Partido Socialista, tem tentado colar à imagem do Primeiro-Ministro, se isso pode ter um impacto negativo nas ambições eleitorais da AD e de Luís Montenegro? A avaliar pelas sondagens, diria que não. Ou seja, nada indicia que isso venha a acontecer. Aliás, eu ainda hoje escrevia sobre isso. Se nós usarmos também como barómetro aquilo que aconteceu na Madeira, somos levados a concluir que, de facto, esse tipo de preocupações éticas na hora do voto não estão necessariamente no topo das preocupações dos portugueses e que eles são mais sensíveis. Que é algo que o preocupa. Enfim, escreve isso no texto de hoje. Preocupa, evidentemente preocupa, porque se nós não temos uma grande exigência ética e se não sinalizamos que nos preocupamos nós próprios com standards éticos, é difícil depois reclamar que os nossos governantes deem provas disso mesmo. Não é? Mas, portanto, na sua opinião, isto não vai ter um grande impacto no desfecho eleitoral? Saberemos dizer que resultado seria se isto não tivesse acontecido. Acho que este episódio foi um episódio gerido de forma absolutamente desastrosa pelo Primeiro-Ministro. Tenho muita dificuldade em perceber a forma como tudo isto foi gerido. O Luís Montenegro andou sempre a correr atrás do prejuízo, nunca quis dar explicações tardias, quando as deu não foram a fundo. A explicação mais sólida que acabamos por ter de tudo isto acaba por ser dada por uma so-called fonte próxima do Primeiro-Ministro ao Observador, que é uma curiosa estratégia de comunicação, mas não se percebe porque é que isso não foi explicado de forma tão eloquente como foi nessa peça desde o princípio, porque é que o Primeiro-Ministro, com o mínimo de humildade, não reconheceu que, no mínimo, foi imprudente e podia ter matado o assunto desde o início. Enfim, é um tema que foi muito mal gerido. Agora, dito isto, se isto pesa verdadeiramente
na opção que os portugueses vão fazer. As sondagens parecem indiciar que não. Muito bem. Pedro Norton, muito obrigado pelas suas reflexões. Muito obrigado por ter vindo ao P24. Obrigado, pelo convite. Um abraço. Lisboa vai passar a ter 337 ruas proibidas aos tuk-tuk e a EML terá brigadas especiais para verificar o cumprimento das novas regras. Porquê? Carlos Moedas, o Presidente da Câmara, diz que a autarquia está a agir em defesa das zonas que têm sido fortemente massacradas com uma presença desregulada deste tipo de veículos. Bonito e barato para os turistas, o tuk-tuk multiplicaram-se de tal forma que se assemelham a uma praga urbana do século XXI. Proibi-los não faz sentido, como deixar as cidades entregues à sua voragem não faz sentido também. Lisboa fez, por isso, o que tinha a fazer. O Porto seguiu o mesmo caminho e criou uma zona de restrição à passagem dos tuk-tuk. Mas uma decisão judicial, do final de janeiro, suspendeu essa decisão. Caso para dizer que, em termos de tuk-tuk, vivemos num país com 2 sistemas judiciais. O P24 regressa amanhã. Fiquem bem. O público fica no ouvido.